Fala galera, professor Leandro Maciel corrigindo sua prova para o CFOP-MMG 2019, legislação institucional e legislação extravagante. Quero começar minha fala com algumas dicas relacionadas à preparação, relacionadas a coach para concursos públicos. Nós tivemos uma percepção muito clara de que o examinador ele mudou a forma de cobrar, mudou o grau de dificuldade, mudou o formato da prova. Mas algumas coisas ainda persistem. Por exemplo, a gente parte aqui para a prova de legislação institucional. A única questão da Lei 5.301 que foi cobrada em nossa prova, e nós percebemos que a forma de cobrar continua a mesma. Foi até mais fácil do que em outros anos. Nós vimos provas que o examinador, em regra, ele analisava vários itens ao mesmo tempo, em que o candidato precisava, na verdade, assinalar verdadeiro ou falso, analisar afirmativas, e aqui nesse ano foi muito simples, né, a prova de legislação institucional. Por que disso, né? Por que de uma prova nesse modelo? Se nós observarmos a quantidade de pessoas que ingressam no CFO, eu vou tomar um pouquinho do tempo de vocês, tá? Mas isso daqui vai ser muito útil para a preparação de quem não logrou êxito para o próximo ano. 2/3 dos candidatos que ingressam no CFO hoje são candidatos militares. Não que a PMMG não queira, né, que isso ocorra, porque não quer militares no CFO, mas na verdade a questão de que militar já está lá com 10 anos de serviço, 11 anos, alguns entram no CFO até com 19, né, o limite são 20 anos de serviço. E o que a gente percebe, 20 anos de efetivo serviço? A gente percebe muito claramente que essas pessoas elas não vão chegar ao último posto do grau hierárquico, né, da instituição Polícia Militar. Ou seja, o quadro de oficiais, no que tange oficiais superiores, está ficando um pouco comprometido para o futuro. E a Polícia Militar, ela se preocupa com isso, né? Já ouvi vários comentários referentes a essas informações. E a instituição, ela tenta agora trazer uma prova mais isonômica, que cobre mais conhecimentos que os militares da caserna não dominam. Então, um indício disso é que a 14.310 e a 5.301, elas não vão ter um grau de dificuldade acentuado e interdisciplinar. Se você responde provas para o CFS, se você responde provas do EAP, quem não sabe, EAP é o exame de aptidão profissional, a que são submetidos os segundo, primeiro sargentos e segundo tenentes, se eu não me engano, para promoção. São questões que são muito interdisciplinares, envolve ali um conceito de transgressão disciplinar, identificando qual transgressão que já parte para um conceito que o militar pode possuir quando no serviço ativo, e inclui também ali um recurso. Então são questões mais complexas que requer conhecimento interdisciplinar sobre a legislação. Aqui na prova não, o examinador ele meramente quis saber informações básicas. Então é uma lei, né, que vai cobrar sempre, né, um conhecimento mais comum. Então não serve de referência estudar por CFS, estudar por matérias aí de provas de EAP, beleza? Mas vamos lá. Sobre os deveres, responsabilidades, direitos e prerrogativas dos militares, marque a alternativa correta. Um dos casos em que o oficial perderá o posto ou a patente será quando for declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível. Até aí tudo bem, pessoal. Se eu não me engano, é o inciso 2 do artigo 16. Eu não tenho certeza, eu não estou com a legislação em mãos. No entanto, quando fala em face de capacidade, incapacidade física, moral ou profissional, está errado, beleza? É em razão de incapacidade moral ou profissional. Pelo Tribunal de Justiça Militar em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. Olha só, galera. A questão basicamente ela erra por inserir, né, o examinador a incapacidade física. Isso não é causa de ser declarado indigno do oficialato ou com ele incompatível. Pode até ser que a não inserção, né, da palavra em tempo de paz e Tribunal Especial em tempo de guerra torna também a alternativa incorreta. No entanto, torna, na verdade, incompleta nesse aspecto. Se outras alternativas estiverem aqui muito erradas e não estivesse a palavra incapacidade física, só incapacidade moral ou profissional, a A seria menos errada e estaria consequentemente correta. É passível de anulação? Sim, seria passível de anulação. Tá? Eu estou ensinando vocês a responder questão aqui.
B. Somente em caso de flagrante delito, o militar poderá ser preso por autoridade policial civil. Sim, esse é o nosso gabarito, é letra da lei, se eu não me engano, artigo 28 ou 29, algo do tipo. O exercício da função correspondente ao posto ou graduação é um dos direitos inafastáveis dos militares, não cabem exceções. Cabe sim, por exemplo, no caso de suspensão, em que o militar deixa de exercer as funções correspondentes ao posto ou graduação e, inclusive, deixa de receber remuneração. O militar, desde que fardado, tem todas as prerrogativas e as obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação. Olha só, se estivesse assim escrito, o militar fardado tem todas as prerrogativas e as obrigações correspondentes ao seu posto ou graduação, a alternativa estaria incompleta, não estaria errada. Então, partindo desse pressuposto, é errada porque fala desde que. Então, vamos nos atentar a possíveis questões que possam cair em sua prova e uma base de entendimento de como pensa o CRS. A gente não deve brigar com a banca, a gente precisa entender como que a banca pensa. Então, se estivesse escrito fardado apenas, não estaria incorreta a questão. Caso houvesse alguma outra alternativa mais completa, não seria a D, beleza? Nesse caso ela está errada por causa do desde que. Gabarito correto é a letra B. Não sei se está difícil de compreender o que eu estou falando, porque muito mais do que responder as suas questões, eu estou tentando te ensinar como é que funciona a banca do Centro de Recrutamento e Seleção, beleza? Questão 37, amplamente discutida por nós no aulão de véspera da PMMG aqui em Uberlândia, né? Da PMMG não, para a prova da PMMG aqui em Uberlândia, discutimos integralmente a Lei 12.850. Para nossa felicidade, mais uma vez caíram questões que foram ministradas por nós. O examinador quer a alternativa correta e aqui ele vai ter a ideia do conceito de organização criminosa e ele mistura a organização criminosa com a associação criminosa como requisito objetivo, fala sobre a questão da informalidade, sobre a estrutura, fala sobre a necessidade de ser vantagem econômica. E nós sabemos que, na verdade, a organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou, mesmo que não sejam superiores, né, uma leitura da lei de um ponto de vista inteligente, sejam de caráter transnacional. Pessoal, basicamente a gente precisa compreender que existem 3 conceitos relacionados a grupos criminais que são criminalizados pelo fato de cometerem determinados crimes em mais de uma pessoa. Então não é um mero concurso eventual, né? São hipóteses de incidência em tipos penais por concurso, via de regra. Via de regra, porque no crime da organização criminosa necessariamente não há necessidade prática de nenhuma infração penal. Onde eu quero chegar? A gente tem que ter cuidado porque eu tenho a associação criminosa, que tem que ter 3 ou mais pessoas, eu tenho a associação para o tráfico, que são 2 ou mais pessoas, e tenho a organização criminosa, que são 4 ou mais pessoas. Beleza? A ideia de quadrilha ou banda foi revogada aí pela Lei 12.850, que revogou. Houve, na verdade, uma continuidade normotípica, né? O tipo penal revoga, mas continua existindo aquela conduta por meio de um novo dispositivo. Então, primeiro, a vantagem, ela não precisa ser econômica, é qualquer espécie de vantagem, inclusive sexual. Por exemplo, a estrutura da hierarquia, a divisão de tarefas, pode ser informal, não é necessário que haja um CNPJ de empresa por meio do qual a organização criminosa desenvolve suas atividades. A única coisa que eu preciso ter é uma estrutura ordenada e divisão de tarefas, vantagens de qualquer natureza, para a prática de condutas, né, que são consideradas infrações penais com penas superiores a 4 anos. Então, o nosso gabarito é a letra C. Beleza? Questão 38, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi amplamente debatido por nós, estava no nosso material aí no aulão, tivemos a felicidade de acertar todas as questões. Vai estar disponível aí no YouTube para vocês assistirem em breve o aulão como uma forma de estudos. Comete crime policial que oculta sua identidade para o
para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade do crime de aliciar, assediar, instigar, constranger e assim continua. A letra do Estatuto da Criança e do Adolescente, se eu não me engano, artigo 119-A, fala de forma clara e evidente que não constitui crime. O indivíduo que submeter criança ou adolescente à prostituição ou exploração sexual será penado com a perda de bens e valores utilizados na prática criminosa. Isso não há previsão no Estatuto da Criança. Não constitui crime o fato de apenas possuir vídeo que contém a cena de sexo explícito. Trata-se aí de um crime formal que não exige um resultado naturalístico e tem previsão sim no Estatuto da Criança e do Adolescente o fato de um indivíduo for localizado, ser localizado com vídeo de cena de sexo explícito. A alternativa correta é a letra D, a infiltração de agentes na internet para investigação de determinados crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente será precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Contudo, essa infiltração não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Pessoal, basicamente, é a mesma ideia relacionada à infiltração na organização criminosa. Não estou dizendo que funciona da mesma forma, estou dizendo que essa afirmativa trata de hipótese semelhante. Na organização criminosa, a infiltração de agentes é subsidiária, como é também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu só vou utilizar a infiltração de agentes se eu não puder produzir a prova de outra forma. E é permitida a infiltração de agentes nesses dois casos de infrações penais. Lembrando que no ECA são delitos especificados, tá certo? Na organização criminosa são delitos relacionados à organização criminosa necessariamente e precisa ser precedido de autorização judicial. Inclusive, diz a legislação que o pedido será sigilosamente distribuído, sem conter o nome dos agentes, sem conter as operações, e enviado especificamente para a autoridade que for avaliar a situação para decisão judicial, a autoridade judiciária. Então, nosso gabarito é a letra D, letra de lei as questões, não é mesmo? Sobre o crime de descumprir decisão a que se refere medidas protetivas, a que se defere medidas protetivas de urgência pela Lei Maria da Penha, marca a alternativa correta. Além de nós termos debatido isso amplamente, durante toda a preparação para o CFO, inclusive quando eu ministrava aulas no ICL, eu disponibilizei uma videoaula inteira sobre legislação extravagante, falei sobre a Lei 11.343, sobre a alteração do crime de descumprimento de medidas protetivas. E, basicamente, o que vocês têm que entender, vamos dar uma aula aqui referente à Lei Maria da Penha nesse aspecto. Os policiais tinham muita dificuldade para atuar em circunstâncias que envolviam descumprimento de medidas protetivas. Por quê? Havia um entendimento que não era possível enquadrar aquele indivíduo que descumpre no crime de descumprimento de ordem judicial. E o que nós fazíamos meramente era o registro da ocorrência policial para que o juiz, entendendo de acordo com o Código de Processo Penal, que o indício da autoria e a prova do crime, e havendo aí os requisitos para a decretação da prisão preventiva, inclusive há previsão no Código de Processo Penal, a contracautela relacionada à Lei Maria da Penha, a possibilidade de decretação da prisão preventiva, assim o procedesse, não é mesmo? Hoje não, hoje o policial militar em especial que trabalha com a preservação de segurança pública e da ordem, manutenção da ordem pública, ele tem as condições de desempenhar sua função com mais império e também a vítima ela tem condições de ter mais guarida. Por quê? Descumprindo a medida protetiva, o indivíduo está entrando aí no flagrante de crime. E aí a legislação trouxe algumas disposições, porque, se eu não me engano, a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos, eu não tenho certeza agora. E a gente sabe que no Código de Processo Penal, os crimes cuja pena máxima não excedam a 4 anos, pode o delegado de polícia arbitrar fiança e não ratificar o auto de prisão em flagrante. No entanto, por mais que a legislação apena esse crime com uma pena máxima que não excede a 2 anos, de forma clara o legislador determinou que somente o juiz pode conceder a fiança. Então, a alternativa a ela já se encontra errada por si só, apenas nessa análise. Lembrando também, pessoal, que a Lei Maria da Penha ela estabelece as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Entre elas,
morte, lesão, sofrimento físico, psicológico, sexual, dano moral e patrimonial. E nós sabemos que a lei ela especifica quais são essas formas de violência, né? Dá exemplos, vamos dizer assim. E uma das formas de violência psicológica é a vigilância constante, a perseguição contumaz. E nem sempre uma forma de violência doméstica e familiar contra a mulher vai ser um crime. Por exemplo, se o indivíduo se posta na frente da casa da mulher por horas, né, na frente do trabalho por horas, esperando pela sua saída, acompanhando sua conduta, violando aí, as suas informações e buscando saber o que ela faz no dia a dia, perseguindo contumazmente, ele em tese, ao menos em tese, não está cometendo crime, mas ele está cometendo uma forma de violação dos direitos femininos. Nesse caso, por exemplo, haveria uma competência civil para concessão de medidas protetivas, pedido de afastamento. E a alternativa B está correta, porque a configuração desse crime independe da competência civil ou criminal do juiz que a deferiu. Então não é só o juiz criminal que tem atribuição de deferir medidas protetivas. E além disso, para configurar o crime de descumprimento de medidas protetivas, não é necessário que esse juiz tenha competência criminal. A lei foi muito boa, né, nesse sentido, em especificar essas questões que normalmente são especificadas pela jurisprudência. Entenderam? Tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, não será arbitrada a fiança. Olha só, pessoal, a lei ela não traz essa especificação, beleza? Essa alternativa ela traz uma certa insegurança para o candidato, né? É um termo um pouco mais complexo de analisar, mas basicamente você precisa entender que não vai ser infração de menor potencial ofensivo com aplicação da Lei 9.099. Isso já te daria uma certa segurança para responder. Então, nosso gabarito é a letra B. Finalizando, né, a gente discutiu amplamente no aulão de véspera essa questão 40, discutimos integralmente, aí falamos sobre o Estatuto do Idoso, falamos sobre a lei de preconceito de raça ou de cor, falamos sobre tortura e crimes hediondos, né? Tivemos a felicidade de acertar as questões que foram cobradas na prova em meia hora de aulão. Eu sei que o áudio está ficando um pouco extenso, né? Mas a gente tem um intuito de ensiná-los também em relação a esse conteúdo. Conteúdo muito bom. De acordo com a legislação penal extravagante vigente, analise as assertivas. Será considerado crime hediondo a lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e a lesão corporal seguida de morte quando praticado por autoridade policial ou seus agentes. Pessoal, tá errado. Não é quando praticado por policial. É quando praticado contra os agentes descritos no 142 e 144, que são, na verdade, aí os policiais. Então, quando o policial pratica esses crimes, por si só não é crime hediondo, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas alternativas e vou riscar qualquer alternativa que conste em o item 1 como correta. Risco a D também, porque o item 1 não está correto. Sobra a B ou a C. Ou seja, a gente já sabe aqui, sem muita análise, a gente não leu a 2, a 3 e a 4 ainda, que a 2 e a 4 estão certas. Então, a única coisa que eu tenho que fazer nessa prova aqui é analisar o item 3. Vamos lá? Constitui efeito a condenação em crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, a perda do cargo ou função pública. É efeito a condenação? É sim. É automático? Não. Só na lei de organização criminosa, das leis que caem na sua prova aí, e na lei de tortura que o efeito é automático. Beleza? A lei de crimes resultantes de preconceito fala que, se eu não me engano, artigo 17 ou 18, deve ser manifestado na sentença para que constitua-se esse efeito da condenação. Outro efeito, aqui diz que é a cassação do alvará de funcionamento do estabelecimento particular, quando, na verdade, é a suspensão das atividades da entidade privada, né, da entidade particular, por período não superior a 3 anos. Então, eu já sei que o meu gabarito é a letra C. Vamos analisar aqui os outros itens? Efeito da condenação no crime de tortura, né, perda do cargo, função e emprego público. É verdade, é automático, bem como na lei de organização criminosa, foi condenado, vai perder o cargo. E a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. É verdade, é costume cair triplo. A gente até resolveu uma questão no aulão que falava isso, não é mesmo? Na organização criminosa, o prazo é de 8 anos subsequentes à pena, ao cumprimento da pena. É crime previsto no Estatuto do Idoso o fato de obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público
por motivo de idade. Pessoal, tá certinho, viu? É comum também, para as próximas preparações, próximas provas, você vê dizendo que na lei de preconceito racial constitui crime obstar o acesso de alguém a cargo público por motivo de idade. Olha só, são 5 itens que são abarcados pela lei de preconceito. Vamos lá? Raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Não faz parte do tipo penal a elementar idade e a elementar opção sexual. Muito embora o STF tenha tentado forçar isso, não cabe, beleza? É analogia em malam partem. Então, o nosso gabarito é o item C. Eu agradeço imensamente aí a sua paciência, eu sei que o áudio ficou um pouquinho mais extenso, no entanto, é com o melhor intuito de promover para vocês conhecimento e conhecimento de qualidade. Em breve nós estaremos de volta, estou de recesso para descansar a cabeça, foi muito intensa essa preparação. Já adianto que tivemos muitos alunos do coaching aprovado para o CFOP-MMG. Em breve eu posto fotos aí dos aprovados. Quem não conseguiu um bom resultado, pessoal, não desanimem. A única coisa que vocês têm que fazer é não desistir e continuar marchando, beleza? Uma hora chega a nossa hora aí. Grande abraço e até mais.